Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um encontro com o nosso Deus. Que alegria estar com você. Que alegria estar com você, meu irmão, minha irmã, amigo querido que tem nos dado a honra de participar dos nossos cultos através do nosso canal. Você é muito bem-vindo e traz muita alegria ao nosso coração. Quero convidar vocês, amada igreja, queridos amigos, a entrarem na presença do nosso Deus com ações de graças, com alegria, também colocando diante dele todas as tuas demandas, porque ele tem cuidado de nós. Vamos juntos adorar ao Senhor, vamos juntos invocar a sua presença para que ele nos abençoe nesta noite. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza de tua santidade. Como é bom estarmos aqui em mais um culto, em mais um encontro contigo. Ó Deus, nós desejamos ouvir a tua voz. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, porque só tu és digno, tu és Deus único, Criador dos céus e da terra, e a ti nós prestamos esse culto. Vem estar conosco, Espírito Santo de Deus, e fala conosco nesta noite, porque desejamos ouvir a tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Nos diz assim: Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os dias da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Vamos louvar o nosso Deus.
Salmo 5, versículo 11 e 12. Alegrem-se, porém, todos que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os proteges como um escudo. Vamos ao nosso momento de oração, onde vamos interceder pelos nossos irmãos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que necessitam da ação do nosso Senhor. Então, nesse momento, te convido a separar esse tempo, esses próximos minutos, a estar orando, a estar colocando os seus pedidos diante do Senhor, lembrando dos pedidos dos nossos irmãos, lembrando daqueles irmãos que necessitam das orações. Então, traga à memória os seus pedidos, aquilo que você precisa colocar diante do Senhor. Lembre dos irmãos também que carecem de nossas orações, irmãos doentes, pessoas enlutadas, nesse tempo tão difícil que temos vivido. Então vamos orar nesse momento, separar esses minutos para estarmos orando ao Senhor. Então vamos juntos, como igreja, em unidade, estarmos orando ao nosso Deus.
Olá, irmãos, aqui estamos para dedicar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas e as nossas vidas. É um momento que sempre lembramos, estamos fazendo e lembrando que Deus tem cuidado de cada um de nós e tem nos dado o privilégio de continuar caminhando nesse momento difícil que estamos passando. Mas Ele é um Deus que vai à frente e cuida de cada um de nós. Nós vamos orar com o irmão Fábio e após a oração nós vamos dedicar as nossas vidas, nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Oremos. Oremos. Pai querido, nesse momento queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Muito obrigado a Deus por sua fidelidade. Te pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre a vida da tua igreja. Pai querido, também te pedimos que o Senhor abençoe os teus servos na administração desses recursos. Senhor, que o Senhor faça prosperar a tua obra. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora és tão digno.
Mateus 16, 24, um versículo bem conhecido, diz assim: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Queremos renunciar a nossa maneira de ser, queremos renunciar a nossa vida de pecado e viver em santidade diante do nosso Senhor. Então vamos cantar nesse momento: Deus, dá-nos um coração igual ao teu, possamos abrir mão daquilo que somos, de tudo de errado que temos cometido e queremos ter uma vida santa diante do nosso Senhor. Então vamos louvar, queremos ter um coração igual ao coração do nosso Deus. Bom, queridos, estamos aqui mais uma vez para estar transmitindo a palavra do nosso Deus ao teu coração, algo que Deus já tem falado ao meu coração. E como eu sempre digo, que eu possa fazer isso com fidelidade ao Senhor. E a minha oração é que, se porventura eu falhar na minha incapacidade, o Espírito Santo de Deus possa completar no teu coração aquilo que Ele quer dizer nesta noite. Tenho orado ao Senhor para que fale conosco, para que fale a sua igreja na face da terra,
mas tem me preocupado especificamente com você, amado irmão, irmã de Copa Leme, esse rebanho do Senhor Jesus, que nesse tempo o Senhor tem permitido, né, me dado a honra e o privilégio de pastorear. E também quero transmitir a palavra a você, amigo querido, que tem participado dos nossos cultos, e isso alegra muito o nosso coração. O que temos visto neste tempo? Um tempo de muitas dores, de muitas aflições, um tempo de sofrimento. Mas para a Igreja de Cristo, em todos os tempos, em toda a história, sempre será um tempo de esperança, porque Cristo é a nossa esperança, esperança nossa, razão da nossa existência, do nosso caminhar. Nele nos movemos, nele existimos. Mas pensando, né, no que os entendidos, ou melhor, né, aqueles que buscam o conhecimento e interpretar os tempos, e nós, como igreja, interpretamos os tempos à luz das Escrituras, mas dizem os que têm estudado que esse é também um tempo de reaprender, de readaptar, de recomeçar, de ressignificar. É verdade, é um tempo para isso. E é por isso que entendo que Deus tem falado ao meu coração que é um tempo de retorno, um tempo de recomeço, de tomarmos os princípios bíblicos e vivermos, continuarmos a nossa jornada vivendo por eles. É um tempo de retorno à santidade. É o que temos pensado, uma jornada de relacionamento com Deus. É a proposta do Senhor para a sua igreja neste tempo. E nós temos utilizado como texto áureo 1 Pedro, capítulo 1, a carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Esse é o chamado de Deus para a sua igreja em todos os tempos, e em especial neste tempo que se chama hoje. O salmista, ele vai dizer que se acalentássemos o pecado no coração, o Senhor não nos ouviria. Nós temos estudado o livro do Dr. Gregory Friesel, Retorno à Santidade. E ele diz que um elemento principal para a santidade é a purificação. E a purificação, ela se faz com quebrantamento, arrependimento e confissão. E há esperança para nós, porque o Senhor Jesus, o João, ele vai nos advertir, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Nós não podemos ocultar os nossos pecados. Isaías vai falar que os nossos pecados, o profeta Isaías vai dizer isso, os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E por muitas vezes as nossas orações não são atendidas. O rosto do Senhor fica encoberto para nós por causa dos nossos pecados não confessados. Não simplesmente porque somos pecadores, mas pelos nossos pecados não confessarmos. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. E como disse, há esperança para nós. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Nós precisamos nos purificar, amados, de alguns pecados, de algumas naturezas, algumas categorias que o Dr. Gregory Friesel, em seu livro, ele vai classificar
em 7 categorias: pecados de pensamento, pecados de atitude, pecados de palavra, pecados de relacionamentos, pecados de ação, pecados de omissão, pecados de autoconfiança. Precisamos nos purificar de todos esses pecados, que eles fazem separação entre nós e o Senhor. Eu quero pensar com vocês na segunda categoria nesta noite, pecados de atitude, porque pecados de pensamento já pensamos na quarta-feira passada. Entendemos que tudo aquilo que pensamos é o que somos e precisamos então purificar os nossos pecados de pensamentos. Mas hoje nós vamos pensar nos pecados de atitude. O que é atitude? Atitude é a maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Então, podemos dizer que pecados de atitude são pecados comportamentais, promovidos, gerados em nós por uma disposição interna, que podemos chamar de vontade, de desejo, ou por uma circunstância determinada, que podemos chamar de um fato, um evento. E eu quero pensar com vocês nesses 2 pontos, na vontade, na disposição interna, que é a nossa vontade ou o nosso desejo, ou numa circunstância interna, que é algum fato, algum evento que sucede em nossa vida e que pode gerar comportamentos pecaminosos. Vamos pensar na disposição interna, que é a vontade. Vontade é aspiração, é interesse, é desejo. Eu quero te perguntar, meu querido irmão, na semana passada nós propomos uma maêutica socrática, um método de reflexão onde fazemos perguntas para nós mesmos, um método de autoconhecimento, mas que requer muita honestidade de nossa parte. O que tem aguçado o seu interesse, o seu desejo, a sua vontade, Quais são as suas vontades, as suas aspirações, os seus desejos, os seus interesses nesse tempo? São mais terrenos ou são mais espirituais? Interessante observarmos, eu vi um comentário, certa ocasião, de um autor, que ele diz que João, quando escreve as suas cartas, João ele tinha os pés na terra e a cabeça no céu. Porque em todo o tempo, João foi aquele discípulo amado de Jesus, que andou lado a lado com Jesus, que aprendeu com Jesus, que desejou ser semelhante a Jesus. E em todas as cartas, a gente vai perceber João nesse apelo de que andemos na luz, de confessar os nossos pecados, de deixarmos a nossa velha natureza de lado e estarmos ligados com o Senhor, vivendo em novidade de vida. Então, essa é a minha pergunta para você nessa noite. Como estão as suas vontades? Quais têm sido as tuas vontades? Há um grande combate que vivemos no nosso mundo interior. E gostaria até de te convidar a assistir, de indicar a você um filme chamado Guerra Interior. É uma nova versão de um outro filme também de peça teatral chamado A Diretoria, onde ali o sentimento, a vontade, a memória, o coração se degradia dentro de um ser, dentro de um homem. Muito interessante. E há uma guerra espiritual e carnal, onde vencerá aquele, ou a carne ou o espírito, se tivermos mais inclinados para um ou para outro.
Da mesma forma que contrapõe o espírito que vivifica e a letra que mata em Romanos 2, verso 28, o apóstolo Paulo ele contrapõe carne e espírito no capítulo 8, verso 1 da Epístola aos Romanos. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Precisamos andar segundo o Espírito, porque assim, em Cristo Jesus e andando em Espírito, nenhuma condenação há para nós. O apóstolo ainda vai nos recomendar em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Precisamos, então, viver em Espírito, para não satisfazermos os desejos da carne. E agora eu quero pensar com você nos pecados comportamentais gerados por algum fato, algum evento, né? O que nós chamamos de circunstâncias determinadas. Por exemplo, para que isso se torne claro para nós, se alguém nos faz algum mal, a primeira vontade que vem em nosso pensamento é retribuir. Não é verdade? Nesse momento, a nossa santidade como cristão, ela já é ferida, pois o nosso coração deseja pecar. Se colocarmos o sol sobre a nossa ira, nos comportaremos pecaminosamente, ou seja, daremos luz aos pecados de atitude. É por isso que o salmista, ele nos recomenda, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam sobre isso. Aquietem-se. Ele está querendo dizer, né, em outra versão, irai-vos, mas não pequei. Respire fundo, reflita, né? Analise o fato em si, né? Todos os pontos, as possíveis motivações, contextualize, né? Procure entender o outro, coloque-se no lugar do outro, guarda o teu coração para que você não peque contra Deus, não peque contra o seu irmão. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira, ou seja, né, abafa essa ira, né, aplaca essa ira dentro do teu coração, e você só pode aplacar isso se você estiver em contínuo relacionamento com o Espírito de Deus que habita em você. Não dê lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em todo tempo, nós somos setados, amados irmãos. Tomai toda a armadura dos altos céus, a armadura de Deus, e para proteger o teu pensamento, que gera os teus pecados comportamentais, toma o capacete da salvação, né? Para proteger a sua mente. O que você pensa é uma grande parte do que você é. É o que falamos na semana passada. E hoje eu acrescento, o que você faz é uma grande parte do que você pensa. Como vencer? A batalha é quase sempre ganha na mente. É na mente que nós vencemos a batalha. É pela renovação de nossa mente que nosso caráter e comportamento se transformam. John Stott vai dizer isso, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o nosso pensamento para tornar o nosso pensamento cativo e obediente a Cristo. É assim que vencemos. Queridos, eu quero terminar esta palavra nesta noite. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E creio que é Deus falando conosco.
falando comigo, falando com você, o Espírito do Senhor que está em nós, está entre nós. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e é o Senhor que fala comigo e com você, pecadores. Alimpai as mãos. Vós de duplo ânimo, e é assim que somos, duplo ânimo nessa guerra interior da nossa vontade com a vontade de Deus para as nossas vidas. Purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. O Senhor nos convida hoje a sentir as nossas misérias, e as nossas misérias estão relacionadas aos nossos pecados. Mas lembre-se, a esperança para nós, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Converta-se o vosso pranto, ou melhor, o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Aqui, quando o Tiago está falando, ele não está fazendo a alusão a estarmos tristes, mas ele está falando de não vivermos em uma falsa alegria, em uma vida de pecado, mas chorarmos o nosso pecado, chorarmos a nossa maneira de agir, de se comportar, gerados pelos nossos comportamentos, gerados pelos nossos pensamentos, porque o que pensamos é o que nós somos, e o que fazemos é o que pensamos. Chore a vossa miséria, chore os vossos pecados, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nesse tempo, o Senhor tem feito um convite para nós, de nos aproximarmos dele, e ele se chegará a nós. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Igreja
Chegamos ao final do nosso culto e eu quero te desejar dias na presença do Senhor, que você essa noite tenha uma noite de paz, de descanso, que o seu ânimo seja restaurado, que a tua força seja revestida pelo poder do nosso Deus, e é o poder do nosso Deus que nos auxilia em nossas fraquezas. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. No próximo domingo, nos encontraremos novamente na Escola Bíblica Discipuladora, estudando o livro de Atos, e às 19 horas, uma grande celebração de adoração ao nosso Deus, pensando num novo respirar que o Senhor tem para nós nesse tempo. Que Deus te abençoe. Grande abraço e um beijo no coração de cada um.